não é? E nós convidamos o bispo Vinícius Virgílio para trazer uma palavra para nós essa manhã. É claro que não teremos tempo para uma longa exposição bíblica, mas ele vai trazer uma palavra. Eu até pedi a ele que focasse num tema, focasse num assunto que nós estamos muito preocupados com esse assunto, com essa disseminação no meio da igreja nos últimos dias, muito preocupados. Eu não sei se ele vai conseguir passar o vídeo, né? Depois eu vou até mandar para lá um outro videozinho também, que eu queria no final também mostrar, mas que nós estivéssemos muito atentos a esse momento último da igreja do Senhor na face da terra, que nós precisamos de muita atenção para que possamos ser uma igreja viva, uma igreja bíblica, uma igreja que preze pelos princípios da palavra do Senhor. Bispo Vinícius Virgílio é o nosso bispo na igreja da Afonso de Carvalho, né? É um amigo, um companheiro, um irmão, desde a sua infância na denominação. Aqui foi criado, aqui foi batizado, aqui foi consagrado a diácono, evangelista, pastor, bispo. Aqui casou-se, aqui teve seus filhos. Eu costumo dizer que o Vinícius é um jovem que deu certo, e nós oramos para que muitos outros jovens também deem certo, né? Sejam chamados para a obra do nosso Senhor. Amém? Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu achei que ia ficar para tarde, meio que combinei com o bispo Davi, mas ele mudou. Meus irmãos, o bispo Davi me deu 20 minutos, o que é uma tarefa torturante para mim. Quem me conhece sabe disso. Ainda mais para... Não, tá contando ainda não. Tá contando ainda não, tá, irmão? O bispo Davi pediu para botar o vídeo, eu vou descontar o tempo do vídeo. O vídeo está pronto aí? Está preparado? Então, nós vamos observar, nós vamos ver esse vídeo. Eu acredito que muitos irmãos já o tenham visto. E depois nós vamos fazer algumas considerações acerca das heresias que nós vemos nesse vídeo. Por que nós achamos importante? E o bispo Davi me pediu para que colocasse o vídeo também. Eu fiz uma live, não sei, talvez alguns irmãos tenham acompanhado. Na terça-feira eu recebi o barulho dessas heresias na terça-feira de manhã. Na terça-feira à noite nós já fizemos uma live às 10 da noite, nos posicionando radicalmente contra tudo isso aí que foi colocado. E quando nós fizemos o vídeo na terça-feira, esse vídeo ele tinha no YouTube 79 mil visualizações. Hoje ele já tem 249 mil visualizações. E por isso nós já achamos importante nos posicionar a missão evangélica do Brasil. E a melhor maneira de nós fazermos isso é pregando a palavra. E é exatamente o que eu vou fazer. Nas escrituras, bem brevemente, vou tentar ser bem brevemente, nós vamos desmistificar e desmentir tudo o que foi falado aí. Pode colocar o vídeo, por favor. Irmãos, enquanto eles estão resolvendo o problema técnico, abra sua Bíblia para a gente ganhar tempo. Ou melhor, para eu ganhar tempo, porque eu considero que o meu tempo não está contando ainda. 1 Coríntios capítulo de número 4, porque nós vamos usar esse texto bíblico para trazer esse alerta e para chamar os obreiros à responsabilidade. A pastora Damares, ela foi muito feliz no momento em que ela fez a ministração do louvor, falou sobre a situação que a nossa nação se encontra, ou que o mundo se encontra. E ela deixou uma coisa bem clara: nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. Na verdade nós sabemos, quem conhece as escrituras sabe. Se você acha que hoje está ruim, as escrituras dizem que vai ficar ainda bem pior. Então não importa para os obreiros da missão evangélica do Brasil se vai vir a prisão, se vai vir a morte, se vai vir o processo judicial, o que vai vir. O que importa para nós são as escrituras. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, não se acovarde. Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder. Amém? 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e 2. Assim que estiver pronto aí, por favor, sinaliza para mim. Já está? Não? 1 Coríntios capítulo 4, verso 1 e 2 diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo,
e mordomos dos mistérios de Deus. Verso 2: além disso, é requerido dos administradores que cada homem seja achado fiel. Amém, meus irmãos? Nada ainda do vídeo, né? Quer tentar? Dentro das nossas estruturas. Isso, agora foi. Familiares. Então começa com o reconhecimento do nosso pecado. Eu leio essa carta de Paulo a Filemon e eu penso da seguinte maneira: essa carta ela é insuficiente para mim. Talvez esse é o grande desafio da igreja contemporânea, olhar a Bíblia como um livro insuficiente. Vou repetir: olhar a Bíblia como um livro insuficiente. Um livro que precisa ser relido, ressignificado, para que os princípios de vida que esse livro encerra, e que essa revelação encerra, que esses princípios de vida, eles saltem dessas páginas, promovendo libertação e justiça e relações de amor no nosso mundo. Eu vou dar um exemplo para você. Pensa que eu sou pastor e chegou na minha sala uma jovem menina que foi vítima de um abuso, de um estupro. Foi estuprada. Chegou à minha sala ferida, machucada, violentada física, psíquica, emocional, espiritualmente, socialmente. Chegou destruída na minha sala. E eu digo para ela: minha filha, quando você sofreu essa violência, esse estupro, você estava comprometida em casamento com alguém? Você era noiva de alguém? Ela não teria condição de me responder, mas o papai e a mamãe diriam assim: não, pastor, ela é muito jovenzinha, ela nem, não. Falei: então não tem problema, eu vou procurar esse rapaz que violentou você, e ele vai indenizar o seu pai, e vai se casar com você. Fique tranquila, ele vai assumir você. O que você acha disso? Acabamos de sair de um momento em que o Robinho assinou com o Santos Futebol Clube, mas condenado por estupro na Itália. Houve uma grande comoção social e o contrato foi cancelado, foi desfeito, porque o estupro é uma violência inadmissível na nossa sociedade. Mas quando você diz assim: pastor, como é que você aconselha essa moça desse jeito? Falou: não sou eu que aconselho, não, é a Bíblia, é Deuteronômio 22, que uma moça que for violentada no meio do campo, se não estiver prometida em casamento, basta que o abusador indenize o pai da moça e case-se com ela. É isso que a Bíblia orienta. É nesse sentido que eu estou dizendo que a Bíblia é um livro insuficiente. A ética bíblica reflete uma estrutura de sociedade daquele tempo, daquele mundo, daquela época. E não dá para a gente pegar um texto que foi escrito 4.000 anos antes, 3.000 anos, 2.000 anos, e trazer para hoje, aplicando literalmente o que esse texto está dizendo, sem perceber que nas suas linhas a Bíblia é insuficiente, mas nas suas entrelinhas, na revelação que traz a respeito do Cristo ressurreto, a Bíblia explode, promovendo uma grande revolução e uma grande transformação no mundo. Então a gente precisa atualizar a Bíblia, porque se eu não atualizo a Bíblia, e se eu leio literalmente e digo: está suficiente a leitura literal da Escritura, eu legitimo escravidão. Da mesma forma que tem gente ainda hoje legitimando o machismo, dizendo que o marido é o cabeça da mulher e a mulher tem que ser submissa, e não leu direito a Escritura, não atualizou a Escritura. Então, se queremos ser cartas para o novo mundo, e se a igreja quer ser carta para o novo mundo, nós vamos precisar atualizar a Escritura, e vamos ter que fazer essa atualização e ter essa coragem de enfrentar os pecados de gênero da nossa sociedade, de enfrentar a questão da homossexualidade, da homoafetividade e dos gays que frequentam as nossas comunidades, estão dentro das nossas comunidades, mas continuam sendo condenados ao inferno por causa de 2 ou 3 textos bíblicos que não foram atualizados.
Nós vamos ter que ter coragem de enfrentar isso. Senão continuaremos brincando de religião. E não seremos cartas para o novo mundo. Nós seremos texto morto que descreve um velho mundo. Amém. Os irmãos conseguiram perceber, pegar, aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ver esse vídeo, veja bem, esse vídeo deve ter quase 50 minutos, nós pensamos pouco menos de 5 minutos desse vídeo. Você conseguiu perceber a quantidade de heresias por metro quadrado que tem aqui? Você conseguiu perceber a capacidade de comunicação que o comunicador tem? Você conseguiu perceber o perigo? Você conseguiu perceber contra o que nós que somos igreja de Cristo estamos lutando? Não estamos lutando contra o analfabetismo espiritual apenas, não. Nós estamos lutando contra intelectuais. Nós estamos lutando contra pessoas de grande instrução que querem desacreditar a Bíblia Sagrada e enfiar a goela abaixo da sociedade a sua percepção do que a sociedade tem que ser, ou a sua leitura do que a Bíblia é ou deixa de ser. Não é mais a Bíblia pela Bíblia. As regras de hermenêutica e exegeses foram todas jogadas no lixo, desconsideradas. Eu quero pensar algumas frases que ele diz, que estão correndo nas redes sociais. Ele vai dizer: a Bíblia precisa ser atualizada. Depois de 2000 anos ela precisa de ser atualizada. As linhas da Bíblia, olha o que ele diz, são palavras dele: as linhas da Bíblia estão ultrapassadas. Somente as entrelinhas trazem a revelação de Cristo. Você percebe que é justamente o contrário disso? Que a revelação de Cristo não está nas entrelinhas, está nas linhas. E são as linhas da Bíblia que tem que interpretar as entrelinhas. Ele vai dizer: nos evangelhos estamos condenando os homossexuais ao inferno por causa de 2 ou 3 versículos. Escute, quem condena a prática de homossexualismo não é a igreja. Quem condena a prática de homossexualismo é Deus, e Ele deixa isso claro nas Escrituras. O que me chama a atenção é que as pessoas que defendem essa retórica, elas não querem excluir os assassinos, porque o mesmo texto que diz que os que praticam homossexualidade não entrarão no reino de Deus, é o mesmo texto que diz: os assassinos não entrarão, os estrupadores não entrarão, os feiticeiros não entrarão. Mas ele quer tirar só os homossexuais. Sabe por quê? Porque dá ibope. Porque está todo mundo na sociedade comovido com a ideia de que nós temos que abraçar os homossexuais. Escute o que eu vou dizer aqui. Tudo que eu vier dizer aqui, se você tiver que processar, se você tiver que falar mal, se você tiver que postar alguma coisa, faça contra mim. Eu não quero causar nenhum mal-estar entre um presidente da denominação e você. Se algum mal-estar tem que ser causado, que seja entre você e eu. Preste atenção. Nós estamos correndo um grande perigo. Preste atenção no que eu vou dizer. A Bíblia não é inclusiva. Não é. Sabe por que não é? Porque Jesus vai dizer que a porta é estreita, e estreito é o caminho que conduz ao reino dos céus. Inclusivo é o caminho largo, inclusivo é a porta larga. Quem quiser entrar por ela, vai, meus irmãos. O Apocalipse diz: quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se ainda mais. Então vamos parar com esse negócio de que é inclusivo, é para todo mundo. Não é. Se você acha que o mundo vai melhorar, a Bíblia diz que não vai. Vai ficar pior do que está. E é a Bíblia que diz isso, não sou eu. A Bíblia não é um livro que veio para consertar a sociedade. A Bíblia é um livro onde Deus revela a si mesmo a nós, e tem o objetivo de resgatar pecadores, de remir pecadores pelo sangue do Cordeiro e levá-los ao céu. A Bíblia está para nós, ou os evangelhos estão para nós, da mesma maneira que a arca de Noé estava para as pessoas daquela época. Ninguém foi proibido de entrar até que a porta fechou. Escute, a porta está aberta, se chama Cristo Jesus, mas um dia ela vai fechar, e quem negligenciou vai ficar do lado de fora.
Foram 120 anos da misericórdia de Deus revelada para as pessoas daquele tempo, e durante 120 anos eles negligenciaram a revelação de Deus, da mesma forma estão fazendo hoje. Então não nos peça para incluir na Bíblia, não nos peça para incluir na igreja de Cristo aquilo que Deus exclui. Ele diz: não entrarão no reino dos céus. Você consegue perceber a minha indignação? Ele vai dizer: muitas injustiças sociais são legitimadas pela Bíblia. Ele vai dizer que a escravidão é legitimada pela Bíblia, se você interpretar a Bíblia literalmente. Deixa eu dizer uma coisa: todas as sociedades do mundo que foram influenciadas pela Bíblia aboliram a escravidão. Todas as constituições federais de todas as nações onde a Bíblia entrou, onde o cristianismo entrou, que tiveram suas letras influenciadas pelas escrituras, todas elas, a escravidão, o machismo, tudo isso foi abolido. Agora vai lá no Oriente Médio, onde o evangelho não entrou, onde as escrituras não entraram. Lá a mulher só pode ficar com os olhos de fora. Isso é machismo, e só é assim porque as escrituras não entraram. Porque onde as escrituras entram, ela promove libertação. Ele vai dizer: a Bíblia é insuficiente. Claro que é insuficiente. É insuficiente para um padeiro, porque ela não ensina a fazer pão. A Bíblia é insuficiente para o eletricista, porque ela não ensina o que é fase, o que é neutro, o que é elétrons, o que é prótons. Agora, isso é desonestidade intelectual. Isso é tentar corromper a mente do povo, porque a Bíblia é suficiente naquilo ao que ela se propõe a fazer, que é revelar o caminho dos céus aos homens. Nisso a Bíblia é plenamente suficiente. O liberalismo do século XVIII tentou traçar o caminho que esse camarada está tentando fazer com que a sociedade brasileira trace. Vai na Europa e você vai ver os resultados que esse tipo de teologia trouxeram para aquela comunidade. Um dos países mais islâmicos do mundo. Essa semana aconteceu um atentado lá que até uma brasileira morreu. Sabe por quê? Porque abandonaram as escrituras, a fidelidade à inerrância das escrituras. Hoje, por conta de teologias e filosofias como essa, as igrejas, as antigas igrejas, os templos aonde Calvino pregou, Lutero pregou, grandes avivalistas dos últimos séculos pregaram, são bares, casas de show, boates e prostíbulos. Sabe por quê? Porque eles abandonaram a fidelidade à inerrância das escrituras. O liberalismo teológico já provou muito bem que não funciona. Eu destaquei 3 grandes inimigos aqui que nós, cristãos dessa última hora, temos. Os que amam a palavra têm. O primeiro, pode começar a marcar o tempo agora. O primeiro, liberalismo teológico, nós já falamos. E o que ele faz? Ele afasta você da verdade, fazendo você focar no social. Como se a finalidade das escrituras fosse transformar o mundo num mundo melhor. Não é. A finalidade escute, o ser humano é depravado no seu pecado, e só uma maneira dele sair do seu pecado é Cristo Jesus, que o redime no seu sangue. Se ele não descer ao nível, se ele não for abraçado por Cristo Jesus, ele não vai mudar, a sociedade não vai mudar. A teologia liberal vai dizer que nós não podemos excluir ninguém, que todos precisam entrar pela porta, que nesse caso para eles é larga. Mudaram. Principais figuras hoje do liberalismo teológico no Brasil, torno a dizer: se você tiver que ficar com algum mal-estar, fique contra mim, porque eu não sei mais dizer que tem boi e não dá o número da ferradura. Não sei fazer isso. O apóstolo Paulo, quando tinha que se posicionar, ele citava o nome dos bois. Olha aqui, um é Demas, Janes e Jambre, e por aí vai.
Então, irmãos, com todo o meu coração, não estou preocupado com a minha fama, não estou preocupado com o que há por vir, até porque eu sei que a Bíblia me garante que o que há de por vir para mim é o céu, porque eu permiti que as Escrituras me limpassem e me lavassem. Principais figuras dessa teologia, destaquei só duas: Ed René e o próprio Caio Fábio hoje. Preste atenção, meus irmãos, eu já amei o Caio Fábio, já pregou no nosso concílio. Eu tenho foto com o Caio Fábio, tenho livros do Caio Fábio na minha estante, mas o Caio Fábio abraçou o liberalismo teológico. As Escrituras não interpretam mais as Escrituras, ele é quem interpreta as Escrituras. Segundo perigo, o sincretismo teológico. O sincretismo teológico nos afasta da verdade e nos aproxima do que é místico. Isso é o sincretismo. Ele te arranca da verdade, descentraliza você da verdade, apresentando para você o que é místico como um substituto para a verdade do Evangelho. Onde está o foco do sincretismo? Nas emoções. Do liberalismo, no intelecto. Do sincretismo, nas emoções. Ele é por causa do sincretismo religioso que nós vemos gente rodopiando na igreja sem o menor propósito. Sabe qual é o nome disso? Sincretismo religioso. Sincretismo religioso é onde a gente vê gente desmaiando e acordando sem saber onde está. São líderes defumando os membros com incenso, passando no meio da igreja. Só água, fica tranquilo. Você não faz ideia, irmão. Sabe o que é sincretismo religioso? É quando você vê pastor que o nome de Jesus não basta para expulsar um demônio, ele tem que tirar um terno e bater na cabeça do candango. Sincretismo religioso. Sabe qual é uma das principais figuras do sincretismo religioso no Brasil, no Rio de Janeiro? Pastor Marco Pereira. Conhece? Tem. Se o que ele falasse de ele pregasse do Evangelho, muitas almas tinham sido resgatadas, estavam lavadas em do sangue do Cordeiro. Terceiro perigo, pragmatismo teológico. Lembra? Liberalismo te aproxima do social, te afasta da verdade. Sincretismo te aproxima do místico, te afasta da verdade. Pragmatismo te afasta da verdade, estimulando a sua ganância. Estimulando a sua ganância. Escute, é do pragmatismo. E o pragmatismo é isso. O pragmatismo não é o que é certo, o pragmatismo é o que dá certo. Pragmatismo substitui as doutrinas centrais das Escrituras pela teologia da libertação, batalha espiritual, pela teologia da prosperidade. É isso que o pragmatismo faz. E dá certo, sabe por quê? Porque as igrejas pragmáticas estão lotadas de pessoas achando que estão prestando culto a Deus e não estão. Abandonaram. Você vai numa igreja pragmática e o Evangelho não é pregado. Não é pregado. As principais figuras: Edir Macedo, Valdomiro Santiago, Agenor Duque. Escute, o apóstolo Paulo, ele vai nos orientar acerca dessas questões, e essa orientação vem de forma muito intensa no texto que nós lemos. Acho que já passou uns 2 ou 3 minutos, eu vou correr no tempo. Primeiro, nós lemos um texto onde o apóstolo Paulo vai dizer, se você puder voltar aí comigo, capítulo 4, 1 Coríntios: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Eu vou explicar para você o que Paulo está falando aqui. Ele está falando que os ministros do Evangelho, os pastores, os líderes de igreja, eles
duas palavras centrais aqui nesse trecho. A primeira é uperete, é quando ele diz que na nossa língua é traduzida como ministro. Ministro no nosso tempo traz uma compreensão errada da nossa função, porque ministro na nossa cultura são pessoas que compõem o alto escalão do governo, posições de destaque na sociedade. Mas na época do apóstolo Paulo, a palavra usada aqui, que é uperete, se referia aos condenados de guerra, ou aos escravos condenados que eram colocados nas galés e ficavam lá embaixo, estavam condenados à morte, mas antes de morrer eles tinham que prestar um favor à sociedade, que era dar impulso aos navios de guerra em seus combates. Era o último serviço que eles prestavam. O apóstolo Paulo está dizendo que nós que somos ministros, por isso essa ideia utópica que você tem aí de ministro, esquece isso, porque o apóstolo Paulo diz que ministros são escravos, são uperetes, que antes de morrer prestam um serviço ao capitão do navio. Não é o navio que é a igreja que presta um serviço a ele é que presta. A segunda palavra que na nossa língua é traduzida como mordomo, porque Paulo vai dizer: portanto todos nos considerem como servo de Cristo. Na minha tradução está encarregados, mas aqui em algumas traduções é mordomo, dispenseiro ou encarregado. A palavra original grega é oikonomos. Escute, porque eu vou te ensinar o que Paulo está dizendo. Oikonomos era uma classe de escravos que ficava sobre a responsabilidade de gerenciar a casa do seu senhor. O que é isso, pastor? Você imagine uma pessoa que tinha muitos escravos, de uma família ou de uma dinastia muito poderosa. Ele selecionava um escravo que seria o oikônimo, tipo José lá no Egito, na casa de Potifar. Você é que vai gerir, a responsabilidade é sua, mas você continua sendo escravo, tá? A única diferença era do escravo em relação aos seus companheiros, porque em relação aos seus companheiros ele era gestor, mas em relação ao seu senhor ele continuava sendo escravo como qualquer um outro. Oikônomos era o escravo responsável pela superintendência da casa. Oikônomos era escravo. Ele, preste atenção, ele era responsável não por cuidar dos interesses da casa, ele era responsável por cuidar dos interesses do seu senhor. Oikônomos não prestava serviço aos seus companheiros escravos, ele prestava serviço ao seu senhor. Segundo ponto, oikônomos não tinha competência de prover alimento, mas tinha a responsabilidade de prepará-lo com qualidade. Vou te explicar o que é isso. Oikônomos não poderia dar à família do seu senhor, ele não poderia dar aos seus outros companheiros escravos que estavam sob a responsabilidade do seu senhor o que ele queria. Ele não tinha autonomia para ir na esquina comprar alimento e trazer para dentro de casa. Ele não podia fazer isso. O oikônomos não podia deliberadamente abrir mão do que tinha na despensa para poder, não, hoje eu não quero dar o que está na despensa não, hoje eu quero dar um churrasco aqui, vou ali no açougue comprar carne. Ele não tinha competência para isso, e se fizesse isso, estaria desrespeitando o seu senhor, e desrespeitando o seu senhor, ele poderia ser condenado à morte. Escute o que eu vou falar. Deus já proveu para nós a despensa. Olhe para cá, a despensa está aqui. Você não tem autoridade, a liderança dessa igreja não tem autoridade, ninguém nesse mundo tem autoridade para abrir mão do que tem na despensa para oferecer para a igreja de Cristo comidinha que compra nas pilosquinhas espirituais que existem em cada esquina desse mundo. Não tem. Se quiser trabalhar como oikônomos, só pode dar para o povo comer o que está na despensa. Ai, pastor, mas eu não gosto dessa doutrina. Ai, pastor, mas eu não aceito. Você está igual o René, você quer mudar para se adaptar. A Bíblia é um livro que você abraça no que você gosta, no que você não gosta. Se na despensa tem cebola, mas você não come cebola, você vai ter que, não gosta de cebola, você vai ter que comer cebola mesmo sem gostar, porque está na despensa e é a determinação do dono da casa.
Deus não está nem um pouco preocupado com o que você gosta ou não gosta de comer. A despensa já está cheia. Não precisamos sair para comprar nada no mercado da fé lá fora. Você não pode pregar a Bíblia e algo mais. Você não pode pegar a Bíblia e aquilo que você acha. Você não pode pregar a Bíblia e aquilo que você pensa. Você não pode pegar a Bíblia e pregar aquilo que você interpreta. Você só tem o direito e a responsabilidade de pregar a Bíblia pela Bíblia. A responsabilidade, eu quero chamar a atenção para isso aqui. Eu vou correr porque já passou uns 5 minutos. Você tem o Oikonomos tem uma responsabilidade muito grande, sabe qual é? É a de preparar o alimento. Preste atenção nisso aqui. Ele não tem a responsabilidade de prover, ele tem a responsabilidade de preparar. Vou te explicar. Quantos aqui já comeram uma feijoada sem gosto? Levanta a mão. Mocotó sem gosto, sem sabor, diga glória a Deus. Já comeu aquele estrogonofe que você, ele é lindo, ele é bonito, mas você come, você vê, pô, tem um negócio estranho, tem um sabor esquisito aqui. E você sabe assim, pô, tá faltando alguma coisa. Aí eu vou te dizer, o marido ou a esposa, tanto faz, porque eu não sou machista, porque a Bíblia me ensina a não ser machista. Ele vai no mercado, ou ela vai no mercado e compra o alimento para ele ou para ela preparar. Aí o cara compra todos os ingredientes de uma boa feijoada. Aí quem vai preparar erra na dosagem dos temperos, prepara sem qualidade, sem zelo, sem preocupação, preocupado com outras coisas. Aí na hora de oferecer a comida, ela está bonita, ela está até cheirosa muitas vezes, mas quando você vai comer, está sem sabor. Escute isso aqui, você é Oikonomos, você não pode ir no mercado comprar o alimento, mas você tem a obrigação de preparar o que está na despensa com gosto e sabor de qualidade. O problema não está na despensa, está na incapacidade do ministro de preparar uma comida espiritual de qualidade. Já passei da metade, já vou concluir. Nunca mais o Bispo Davi vai me chamar para pregar numa reunião dessa, então eu vou aproveitar a oportunidade. Terceiro e penúltimo ponto: Oikonomos não podia se deixar influenciar pela vontade dos servos. Ele tinha que ser único e exclusivamente influenciado pela vontade do seu Senhor. Hoje em dia, Bispo Davi, você vai na igreja e os servos, porque eu não sei se tu sabe, tu é servo, não manda em nada. Você está aqui para obedecer a ordem do Senhor. Eu não gostei, o problema é seu. Aí você chega na igreja, escute isso aqui, a igreja parece igual meu filho, só quer comer batata frita. E nós que somos Oikonomos, nos sentimos pressionados a oferecer batata frita para o povo. Sabe por quê? Porque o Oikonomos chega um momento que ele é tentado pelo pragmatismo e ele vai pensar, pô, tá todo mundo querendo batata frita, dá um pouco de batata frita aí para o povo. Só que ele se esquece de que aqui na despensa não tem batata frita. Se não der, vai comer ali do lado, mas em nome de Jesus, Bispo Davi, vai lá comer à vontade, mas aqui não. Que não. Você chega na igreja, o crente quer um x-tudão. Já viu aquela mensagem x-tudão? Você sai da igreja tomando um x-tudão, uma Coca-Cola bem gelada, e você acha que está satisfeito. Você sai de barriga cheia, com uma sensação de que, foi hoje, só que você está mal alimentado. Quando o coronavírus espiritual bater na tua porta, meu irmão, tu vai respirar por aparelhos rapidinho, rapidinho. Oikonomos não podem se deixar influenciar pela vontade do povo.
O que influencia o oikônomos, o ministro do evangelho, o pastor de uma igreja, a liderança de uma igreja, são as escrituras e nada mais. Eu vou dar uma outra informação importante, escute. A despensa está cheia, irmão, não falta nada. Mas o pastor nunca pregou disciplina na igreja. O pastor nunca pregou Coríntios capítulo 5, do camarada que estava em sexto, e ele diz: pega esse camarada aí, entrega a alma dele para o diabo. Sabe por quê? Porque isso é cebola. O povo não gosta de cebola. O oikônomos não pode ficar escolhendo o que ele vai ministrar ou não. Ele tem a obrigação de ministrar tudo que está na despensa. Somente a Bíblia e toda a Bíblia, e nada além da Bíblia. Último ponto, bem rápido. Oikônomos tem que dar para os servos. Eu até falei, fique de pé. Se o bispo Davi me permite, eu vou fazer uma oração. O último ponto seria esse, tá, irmãos? O oikônomos tem a obrigação de dar tudo o que está na despensa. Tudo. Eu vou concluir com uma frase de minha autoria, que serve para líderes, obreiros, liderança da igreja: fique na despensa e aprenda a cozinhar. Ponto. O ministério pastoral se resume a isso. Fique na despensa e aprenda a cozinhar. O problema é que, infelizmente, nos tornamos preguiçosos, lerdos. Hebreus capítulo 4, se eu não me engano, capítulo 4, o autor do livro de Hebreus vai dizer: por conta da lentidão, da lerdeza de vocês, eu tenho coisas extraordinárias para compartilhar com vocês, mas vocês estão tão lentos e lerdos no conhecimento que eu não posso avançar e progredir na revelação de Deus para vocês. Meus irmãos, escute bem. O bispo Davi me pediu para pregar, para trazer essa saudação aqui, que virou uma mensagem. Ontem, era meia-noite e pouco, ele mandou uma mensagem para mim. Sabe aonde que eu estava? No hospital, acompanhando o marido da Sandra, a Virgínia, que fez uma cirurgia, passou mal, e a gente levou para ele para o hospital. Cheguei em casa mais de 1h da manhã. Minha esposa falou: você não vai dormir não? Eu falei: não vou dormir, porque o bispo Davi me pediu para pregar, e eu não posso levar qualquer coisa, não posso levar x-tudo, não posso levar batata frita para aquele povo. Sabe que horas eu fui dormir? 4h da manhã. E você, quando vai preparar uma mensagem para pregar, que horas você acorda? Que horas você dorme? Quantos por cento da sua renda você gasta comprando livro para aprender as escrituras, para pregar e combater essas heresias? Senhor nosso Deus e Pai, eis aqui o teu povo, ó Deus. Há perigos de toda parte, há perigos para com os de dentro e perigos para com os de fora. Hoje em dia nós temos que combater contra a heresia de todo lado. Nós temos que combater contra a heresia da prosperidade, e agora temos que combater contra a teologia liberal. Ó Santo Deus de Israel, são dias terríveis, comichão no ouvido das pessoas, ó Pai, mas eu tenho a plena certeza de que a Bíblia é fiel e de que é suficiente para nos libertar e nos colocar no caminho do céu. Deus, eu te peço uma coisa: desperta o coração do teu povo aqui, Pai. Desperta o coração do povo. Sabe para quê, Deus? Para o povo começar a cobrar da sua liderança. Pregue a Bíblia pela Bíblia, somente a Bíblia e nada mais além da Bíblia. Ó Santo Deus de Israel, em nome de Jesus, não permita que os nossos corações venham se dobrar a essas heresias. Nós somos uma reunião de ministério, ó Santo Deus de Israel. Só tem líder e obreiro aqui. Somente o teu Espírito Santo é capaz de fazer o coração do teu povo arder e se abrir para a revelação suprema do teu Evangelho. E é isso que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Dentro do tempo, graças a Deus.